Glória a Deus. Meu Deus. João, capítulo 17, no versículo 17. E diz assim a palavra de Deus: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Repete comigo, igreja. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Soberano Deus, exalto e louvo o teu nome nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor. Esvazia todo o meu eu, Pai. E que eu seja instrumento para a tua igreja nesta noite. Pai, pelo poder da tua palavra, Pai, alcança, Deus. A tua palavra tem poder para todas as coisas, Deus. Esse povo que está aqui reunido nesta noite de hoje, Pai, é um povo que é teu. São ovelhas do teu pasto. Oh, Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pela tua graça, Deus, cuida desse povo. Me faça instrumento da tua igreja nesta noite. Anula esse teu servo. E que o nome do Senhor cresça sobre a sua igreja. É que eu te oro em nome de Jesus. Poder sentar, se quiser dar glória, dá glória. Se quiser falar aleluia, dá aleluia. Fica à vontade na presença do Senhor, porque Ele é bom a todo tempo. Estamos numa data especial, Dia dos Pais. E o Senhor, quando me deu essa palavra, já tem uns 15 dias mais ou menos que o Senhor me deu essa palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu estudando para essa palavra, o Senhor me levou em muitas coisas. Mas o interessante é que, antes da nossa live, na segunda-feira passada, a pastora Érica falou assim para mim: prega uma palavra que fale de Deus. E eu, com certa veemência, a repreendi e falei para Érica: eu vou pregar o que Deus mandar eu pregar. Não sei se os pastores estavam presentes, eu não sei se foi na segunda-feira. A Érica falou: prega alguma palavra que fale de Deus. E eu falei: eu vou pregar o que Deus mandar eu pregar. Falei com certa veemência com ela. Como eu me coloco na dispensação do Senhor, como eu coloco todas as minhas faculdades, eu deixo na mão do Senhor, eu me mantive fiel a essa palavra: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas se você parar para observar a igreja de Jesus, o título do capítulo 17 vai falar a oração de Jesus pelos seus discípulos. E eu lendo esse capítulo todo, eu me maravilhei com a grandiosidade dessa mensagem que Jesus deixa para mim e para você. E o que me chamou a atenção, que essa fala de Jesus não começa no capítulo 17. Aí eu fui voltando nessa fala de Jesus. Aí eu percebi que essa fala de Jesus está no capítulo 16. Aí eu percebi que essa fala de Jesus está no capítulo 15. Eu percebi que essa fala de Jesus está no capítulo 14. E eu percebi que essa fala de Jesus começa lá no capítulo 13. No capítulo 13 vai falar de quando Jesus lava os pés dos discípulos. E daí então Jesus não para de falar para com seus discípulos até o capítulo 17, onde a gente vai estar ministrando. E por que eu estou te falando isso aí nessa noite de hoje? Eu estudando sobre essa fala de Jesus que começa no 13, vai para o 14, vai para o 15, vai para o 16 e termina no 17. A palavra Pai está simplesmente nessa fala de... A palavra Pai está nessa fala de Jesus 54 vezes. Eu quase chorei lendo isso. Eu quase chorei porque eu falei: eu vou pregar o que Deus mandou eu pregar. E na realidade a palavra hoje, o pastor Maurílio falou de Pai, Pai nosso que estás no céu. O pastor Mauro falou de Pai. E a palavra do Senhor está falando para mim e para você sobre Pai. Nessa fala de Jesus, nessa instrução de Jesus para os discípulos, tem 54 vezes a palavra Pai, pastor. E o interessante é que é a fala de um pai com um filho. Eu vim
vim falar para filho de Deus aqui nessa noite. Eu vim falar para filho de Deus aqui nessa noite. Eu vim falar para um povo que não é órfão, que tem um pai que pode todas as coisas. E nessa conversa do pai com o filho, tem Jesus e filho 24 vezes. Olha que coisa linda. Veja se esse texto não foi para essa data de hoje. E o mais interessante ainda, meu irmão, que nessa fala de Jesus, que começa lá no 13 e termina lá no capítulo 17, tem o Espírito de Deus 9 vezes. É sobre um pai, sobre um filho e sobre um Espírito de Deus que eu quero falar para você sobre esta palavra. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu quero falar para você, Laís, de um pai que cuida. Eu quero falar para você, Cris, de um pai zeloso. Eu quero falar para você, irmã Mariana, de um pai que está contigo a todos os momentos. Eu quero falar para você, Beatriz, de um pai que te conhece desde antes da fundação do mundo. Eu quero falar para você, Maria, de um pai que tem um carinho, um zelo imenso por ti. Eu quero falar para você nessa noite, igreja de Jesus Cristo, um pai amoroso, um pai de amor. E sobre a palavra dele, eu rogo ao Espírito de Deus que ele também participa dessa conversa, que ela te alcance em nome de Jesus. Quando o texto vai falar para mim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu fiquei maravilhado com esse texto. Eu fiquei maravilhado com o que tem dentro desse texto. Quando o texto vai falar para mim, santifica-os na verdade. Quem é que pode santificar a você e a mim? Vale lembrar que nesse capítulo 17, Jesus está fazendo uma oração pelos discípulos. E Jesus está orando ao Pai, falando por mim e por você. Santifica aquele povo, pastor Maurílio, que está na igreja do avivamento, naqueles dias dos pais. Santifica aquele pai na verdade. Aleluia. E Jesus está falando para mim e para você. A tua palavra é a verdade. Aleluia. O interessante é que, quando a gente vai esmiuçar esse texto, a grandiosidade que tem nele, eu rogo aos irmãos que depois desse culto, leia do capítulo 3 até o capítulo 17, que tem muita coisa ali. Quando o texto vai falar, santifica-os na verdade, Jesus está orando a um Pai que pode todas as coisas, a um Pai que faz por você coisa que você ainda não sabe, a um Pai que não se exime de te corrigir. Deixa isso sobre o microfone, pastor. Glória a Deus. Jesus ele está orando ao Pai, conforme o pastor Maurílio pregou aqui. Pai nosso que estás no céu. É como se Jesus falasse assim: Pai, santifica esse povo da igreja do avivamento. Aleluia. É como se Jesus estivesse falando isso hoje para mim e para você, através da palavra dele. Mas como é que é esse santifica? Só tem um que a gente pode rogar, que a gente pode declarar, que a gente pode pedir, que a gente pode orar. E eu quero trazer para você nessa noite, santifica-os. Aí eu levo você na palavra de Deus, lá em Efésios 1:4, que vai dizer: como também nos elegeu ele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus, desde antes da fundação do mundo, ele já elegeu a você e a mim para sermos santos diante da presença dele. Glória a Deus. Obrigado. Consegue entender a grandiosidade desse Deus, desse Pai? Você ainda nem imaginava estar pisando nessa terra, mas ele já tinha te elegido. Ele já tinha achado graça em ti. Ele já falou: a Jussara é minha, a missionária Denise é minha, o Manel é meu. Deus já tinha adquirido você para o povo dele. Mas o interessante é que Jesus está falando: santifica-os. A palavra de Deus lá em Levítico 20:26 vai dizer: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor,
sou santo. E separei-vos dos povos para serdes meus. Esse Pai que eu estou falando nessa noite, Ele separou você para ser santo e para ser dele. Esse Deus poderoso que pode todas as coisas, Ele olhou em você e te chamou, Cris, filha minha. Esse Pai que é santo, olhou para você, Fernando, e falou, sede santos porque eu sou santo. Esse Pai que pode todas as coisas, olhou para você, irmã Sueli, e disse que você foi eleita para estar com Ele em santidade. Mas nós não devemos esquecer que Jesus está orando ao Pai para que Deus nos santifique. Porque nós entendemos, a gente sabe que viver nessa terra, buscar a santificação é algo difícil, é complicado. Nós aceitamos a Jesus Cristo e a gente nem sabe direito o que é santificação. Pelo menos comigo foi assim. Nós aceitamos a Jesus Cristo. Aí começa um processo de libertação. Eu sempre gosto de usar essa metáfora. O processo de libertação é como se você estivesse lá no meio da rua. Você está lá no meio da rua, alguém pregou para você e você aceitou Jesus. Mas entre você aceitar Jesus e você ser santo, separado, como Deus está falando aqui para mim e para você, existe uma caminhada. Existe um percurso, existe um caminho. Eu sempre digo que o Evangelho não é uma vara de condão. Prega-se muito por aí que Deus vai resolver fazendo plim-plim na tua vida. Existe um caminho a ser percorrido. Então você, quando aceita Jesus, você está lá no meio da rua. Existe o altar de adoração, a caminhada até você chegar aqui. Aleluia. Quando você coloca mais ou menos o pé na entrada da igreja, eu digo para você que está acabando o seu processo de libertação. Quando você bota o pé dentro da igreja, isso é uma metáfora que eu estou falando, tá, gente? Quando você bota o pé dentro da igreja em direção ao altar da casa do Senhor, começa o processo de santificação. Eu falo para você, igreja de Jesus Cristo, que o caminho da libertação tira você do mundo. E o caminho da santificação tira o resto do mundo que está dentro de você. Você está entendendo como é que esse Deus amoroso, quando Jesus ora ao Pai, falando, santifica-os na verdade. O que é que Deus quer contigo e quer comigo? Deus te elegeu, como Levítico está falando aqui, ó. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos, povos meus, para que sedes meus. Então Deus está falando para mim e para você, que esse povo que está reunido, e tem muitos povos nas igrejas hoje à noite aí, que são santos separados para uma grande obra. Nessa noite de hoje, Deus está falando para mim e para você, sede santos porque eu sou santo. Aleluia. Mas na caminhada da libertação até a santificação, eu sei que tem batalha. Eu sei que tem peleja. Eu sei que tem levante. Por isso que Jesus está orando, Pai. Santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus está orando ao Pai, falando, santifica-os. E Jesus dá a impressão que está até falando para o Pai qual o caminho que o Senhor tem que nos santificar. Jesus está falando para mim e para você, a tua palavra é a verdade. Eu quero trazer um pouquinho para você, só um pouquinho mesmo, do que é a palavra de Deus. Jesus está falando para mim e para você, orando ao Pai, falando para mim e para você, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nada mais é exclusivamente que isso aqui. 66 livros. 1189 capítulos, não é isso, pastor Mauro? Isso. A palavra de Deus, estima-se que o primeiro livro, até o último livro a ser escrito, durou 1600 anos. Os estudiosos entendem que o livro de Jó foi o primeiro a ser escrito. E os estudiosos entendem que a terceira epístola de João foi o último livro a ser escrito. Mas eu quero chamar a atenção para você o seguinte, imagina o zelo
e chama a igreja dele para a santificação, o zelo dele, 1.600 anos para isso aqui estar compilado para mim e para você. A instrução que eu e você temos para pegar o caminho da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Entenda bem o zelo desse Deus, desse Pai que está falando contigo nessa noite. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então a palavra de Deus é a instrução que eu e você temos para buscar o caminho da santificação. Agora o interessante, meu irmão, é que essa mesma palavra tem um autor. Essa mesma palavra que está aqui compilada para mim e para você tem um autor, que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele inspirou os mais ou menos 40 homens que escreveram aqui a palavra dele, para que eu e você tivéssemos o caminho da salvação, para que eu e você soubéssemos, como a gente aprendeu no estudo bíblico hoje, o que é mundo e o que é santo. Essa palavra aqui está lá para mim e para você, lá na epístola de 2 Pedro 1,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas aos homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Tudo que está aqui, meu irmão, entenda ou não entenda, queira aceitar ou não queira aceitar, o Espírito de Deus inspirou todos os homens que escreveram a palavra aqui. Glória a Deus. O Espírito de Deus, ele é o autor da palavra de Deus. O Espírito de Deus é que está aqui no meio de nós hoje. Aleluia. O Espírito de Deus é que chora com gemidos inexprimíveis com você. Geme com gemidos inexprimíveis. O Espírito de Deus, como diz o louvor, leva a minha oração, Pai. Então é o Espírito de Deus que tem esse zelo de inspirar os homens que escreveram a palavra dele. E a palavra de Deus é a instrução que eu e você temos. Conforme Jesus está orando, Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. E eu começo já a me encaminhar quase para o final dessa ministração. Quando o texto vai dizer, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Eu quero trazer para você muito rapidamente nessa ministração o que é a verdade. Aleluia. Jesus, ele está orando ao Pai. Interessante que nesse mesmo capítulo 17, Jesus está falando assim, Pai, não tira eles do mundo não, mas protege do maligno. Glória a Deus. Você está entendendo o que é que Jesus quer contigo, quer comigo? Você está entendendo porque Jesus ora ao Pai, mas pede para não tirar desse mundo, porque Jesus tem obra na tua vida. Jesus quer te usar nessa terra. Jesus quer alcançar aqueles que ainda não sabem que são filhos do Deus Criador. Se não fosse assim, Jesus já falava, tira logo dessa terra. Então eu e você precisamos entender, meu irmão, igreja de Jesus Cristo, nós precisamos entender que eu e você somos ferramentas do Senhor nessa terra. Aleluia, Deus. Por isso que o Senhor falou, não tira do mundo, mas livra do maligno. E logo em seguida o Senhor fala, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. E eu quero falar um pouquinho para você que verdade é essa, meu Deus. Livro do João, no capítulo 8, versículo 32, numa versão muito interessante que eu peguei hoje. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo ele virou até tema de campanha. O interessante é que antes da campanha eu já tinha ele decalcado lá. Mas olha só, Jesus está falando, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. E João 8,32 está falando, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está entendendo o que a palavra está falando para mim e para você? Nós precisamos conhecer a verdade. A partir do momento que a gente conhece a verdade, aquele caminho lá da meio da estrada até a porta da igreja, você já tem a direção. Você começa a se libertar. E essa mesma palavra de Deus, lá no Salmo 119, lá em João 1,14, vai dizer, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Glória a Deus. É essa a
estava falando anteriormente. Na minha versão vai dizer: o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Nessa versão que eu estava estudando, olha que lindo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Está começando a entender mais ou menos que é a verdade que eu quero falar para essa igreja hoje aqui? Está entendendo mais ou menos quando Jesus orou ao Pai, santifica-os na verdade? Você está entendendo o que é que Jesus está falando para você aqui nessa noite? A palavra se fez carne e habitou no meio de nós. João 1,14. E agora olha o que o salmista vai dizer, pastor Mauro. Salmo 119, 160 vai dizer: a tua palavra é a verdade desde o princípio. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Interessante quando a gente vai ler o livro de Provérbios, quando o escritor está falando da criação do mundo, está falando da sabedoria que é Jesus Cristo, está falando que Deus deu limite, criou horizonte, deu limite aos mares, e a sabedoria, e a verdade, e a palavra estava desde antes da fundação do mundo, zelando por ti e por mim, porque a palavra de Deus está falando para mim e para você, que existe uma verdade que eu e você precisamos conhecer. Existe uma verdade que eu e você precisamos ter intimidade. Existe uma palavra que eu e você precisamos trilhar o caminho. E o salmista está dizendo: a tua palavra é a verdade desde o princípio. Então, desde o princípio, esse Pai que a gente está pregando hoje, o teu Pai, que você, mesmo que você não entenda, Ele é teu Pai, Ele tem um amor zeloso por você. Ele tem um amor incondicional por você. Eu, Cristiano, sempre tive uma dificuldade, eu já dei testemunho, de chamar Deus de Pai. E eu, nas minhas buscas, querendo entender porque dificilmente eu chamava Deus de Pai. E uma vez conversando com um pastor, ele me deu uma orientação. Ele falou: meu filho, é muito simples. E eu fui entender por quê. Eu, Cristiano, não fui criado por pai. E ele falou: quem não é criado por pai tem a dificuldade de ver Deus Criador como pai. E hoje, meu irmão, eu falo para você que a palavra, ela me instruiu, e hoje para mim Deus é meu pai. Eu quero falar para você, mesmo que você não entenda como eu não entendia, Deus é teu pai. Deus cuida de você, meu irmão. Deus cuida de você, minha irmã. Mesmo que você não entenda, mesmo que você tenha o mesmo testemunho que o irmão Cristiano, eu não fui criado por pai, irmão Cristiano, como você, mas você tem um pai que zela por você. Você tem um pai amoroso. Você tem um pai que cuida. Tem um pai que separou você desde antes da fundação para viver em santidade por ele. Aleluia. Se você não foi criado por pai como eu, saiba que tem um pai. Você não está órfão. Você tem um pai. Aleluia. Essa noite é uma noite de órfãos espirituais. Essa noite é uma noite de órfãos paternais. Entender que existe um pai na tua vida. Que existe um Deus Pai na tua vida. Que por mais que você não entenda, esse Deus está contigo em todo instante. Deus Pai. E quando Jesus ora ao Deus Pai, o teu Pai e o Pai dele, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. E eu quero deixar aqui para você mais um salmo, que eu já estou encerrando. Precisamos estar alinhados com a verdade de Deus. Precisamos estar com intimidade com a verdade de Deus. Quem é essa verdade? Eu vou falar para você. Quem é essa verdade nessa noite de hoje? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é a verdade que eu e você precisamos ter. Jesus Cristo é a verdade
Em Jesus Cristo se cumpriu toda a vontade do teu Pai e do meu Pai. Em Jesus Cristo, todos os preceitos bíblicos se cumpriram. Em Jesus Cristo, todas as ordenanças de Deus se cumpriram. Porque Jesus Cristo foi um filho obediente. Pastor Mauro pegou isso aqui. Jesus Cristo foi um filho obediente. Jesus Cristo sabia do que ele tinha que passar. Jesus Cristo, atendendo a voz do Pai dele, ainda falou para mim e para você: Pai, não deixa eles órfãos, não. Deixa com ele o Consolador. Deixa com eles o Espírito Consolador. Então nessa noite, meu irmão, nessa palavra, onde o Senhor Jesus, ele orou, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Jesus Cristo é a verdade. E eu e você precisamos ter na nossa vida. Jesus Cristo é a verdade. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o interessante é que Jesus fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. E nessa noite, meu irmão e minha irmã, que nessa noite, igreja de Jesus Cristo, igreja que não é órfã, igreja que tem um sumo pastor que é Jesus, igreja que tem um Pai que pode todas as coisas. Não se sinta órfão, não se sinta só. Deus te ama de tal maneira, Deus te ama com tanta grandeza, Deus tem um amor tão grande contigo, que Jesus Cristo foi pregado lá naquele madeiro, para que eu e você pudéssemos, conforme o pastor Maurílio pregou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aleluia. Então esse Deus de amor, esse Pai que eu estou pregando para mim e para você nessa noite, Ele te ama, Ele te quer, Ele tem ciúme de ti. E tal qual Jesus instruiu os discípulos há 2000 anos atrás, e Jesus orou pelos discípulos, orou pelos filhos de Deus. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Glória. Eu quero orar por ti. Eu me coloco como discípulo de Jesus. Eu me coloco como imitador de Jesus. Sob essa palavra, para orar por ti nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Oh Deus. Aleluia, Jesus. Tu és soberano, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eis aqui a tua igreja, Deus. Eis a tua igreja aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi apregoada. E nesse dia, Pai, que nós comemoramos o Dia dos Pais, conforme essa terra convencionou. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, conforme a tua palavra aqui, Deus, que os teus filhos nesta noite, Deus, sejam instruídos, sejam direcionados pelo teu amor. Oh, Deus, que a tua igreja venha entender que eles têm um Pai. Que meu irmão e minha irmã venham entender que eles têm um Pai. Que meu irmão e minha irmã venham entender que eles não estão órfãos. Temos um Pai poderoso. Temos um Pai zeloso. Se quiser louvar, pode louvar a igreja. Oh Deus. Oh Deus. Oh Deus. Oh meu Pai. Oh meu Pai. Oh, instrui teu povo sobre a tua palavra, Deus. Santifica o teu povo nesta noite, Pai. Oh Deus. Louvado e agradecido é o teu nome, Pai. Que abre porta e fecha a porta quando quer. Oh Deus poderoso. E o Senhor, meu Deus, essa igreja é tua, Senhor. Esse povo é teu, Deus. Oh Deus. Oh Pai. Que a tua igreja venha te chamar de Pai nessa noite, meu Deus. Fala com teu Pai agora, igreja. Coloca essa tua aflição agora. Fala, Pai, eu não estou conseguindo fazer isso. Conversa com teu Pai agora nessa noite. Pai, me ajuda nessa situação. Conversa com teu Pai nessa noite, porque Ele está te ouvindo.
ouvindo, nós podemos conversar com Ele. Teu Pai quer ter intimidade contigo. O teu Pai quer ouvir a tua voz. Então conversa com teu Pai nessa noite. Fala com Ele das aflições. Fala com Ele de coisas que você não consegue falar com ninguém. Ele pode todas as coisas na tua vida. Oh Deus. Oh Pai. Oh meu Pai. Oh meu Pai, obrigado. Obrigado por ouvir a tua igreja nesta noite. Obrigado por ouvir a tua igreja nesta noite. Oh meu Pai, obrigado pelo selo pela tua igreja. Obrigado, meu Pai, por cada aqui, Senhor. Obrigado por cada família representada aqui, Pai. Oh Deus. Oh Pai, receba essa oração. Receba essa oração dos teus filhos nessa noite. Oh Deus Pai. Oh Deus Pai. Oh Deus Pai. Esse povo é teu, Pai. Esse povo é teu, Senhor. Mesmo que ele não entenda, ele é teu, Pai. Oh Deus. Oh meu Deus. Oh Pai. Queremos ter intimidade contigo, Pai. Instrua o teu povo, meu Deus. Direciona o teu povo, Pai. Oh meu Deus, dá o caminho. Dá a direção, Senhor. Oh Deus, dá o escape. Oh Pai, dá o suprimento. Oh Deus, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Seja edificado em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.